E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, te convido a ler comigo agora. No nosso projeto de leitura bíblica, de forma cronológica, nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. Hoje nós vamos ler dos capítulos 18 ao 21. Então vamos ler os capítulos diretamente na Bíblia. Eu sei que a tradução é chata, é difícil, mas ela é importante para que a gente aumente o nosso vocabulário, a gente force a nossa mente a compreender melhor as palavras. E depois desta leitura, eu faço uma pequena reflexão, então que vai facilitar o entendimento do que lemos, e finalizamos com uma oração. Então eu te convido a abrir sua Bíblia, no capítulo 18. A linguagem que eu utilizo é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Então vamos lá. Bildade descreve a sorte do perverso. Capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos, porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? Ó tu, que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo... Desculpa, gente, eu tô com uma tosse muito chata. Por isso, esses 3 dias anteriores eu não enviei vídeo. Tá difícil fazer os vídeos, mas eu vou permanecer firme. Na verdade, a luz do versículo 5. Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará na boca do forge. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado, a qual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado de sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente, serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Capítulo 19. Então Jó respondeu: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou.
e arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa desse mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Zofar descreve as calamidades dos perversos. Capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão: onde está? Voará como um sonho, e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspides será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho, e não engolirá. Do lucro de sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu, desamparou os pobres, roubou as casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará.
Ele arrancará das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal herança decretada por Deus. Jó descreve a prosperidade dos perversos, capítulo 21. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. A casa do homem que eu me queixo, não tenho motivo de me impacientar? Versículo 5. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Versículo 15. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como pragana arrebatada pelo remoinho? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado, já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Versículo 23. Morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite, e fresca a medula de seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos, e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogados que viajam? Não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não têm número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Então, hoje, nós continuamos aqui com as Lamentações de Jó, né? Nós temos um livro chamado Lamentações de Jeremias. Aqui nós vemos a lamentação de Jó, com razão, né? Diante de tanta calamidade, capítulo a capítulo, ele expressa a sua amargura, a sua confusão diante do que ele está vivendo. Então, aqui no capítulo 18, vem um outro amigo,
estão 3 lá com eles, vocês se lembram, né? Então, Bildade, dessa vez, vai continuar descrevendo ali para Jó aquilo que ele já sabe, que ele aprendeu desde sempre, né? Ele fala da sorte do perverso, o que acontece com o perverso, dando ali a entender que Jó estaria passando por aquilo porque, de certa forma, ele seria um perverso. Então, que o que ele está passando nada mais é do que as consequências dos atos dele, que Deus só faz aquilo, que só acontece tais calamidades com perversos. E Jó fica profundamente magoado, continua profundamente magoado, profundamente consternado aqui no capítulo 19, e rebate os amigos, porque os amigos continuam ali insistindo que ele está em iniquidade, que ele estaria em pecado, que aquilo que ele estaria sofrendo não é injusto. E Jó continua, capítulo a capítulo, defendendo aqui a sua inocência. E apesar de ele estar aqui muito triste, muito angustiado por aquela humilhação dos amigos e por não se sentir compreendido, mesmo diante de toda a dor que ele está sentindo ali agora, mesmo diante da compreensão daqueles que vieram, né, a princípio para consolá-lo, mas estavam deixando ele mais angustiado ainda, o estavam humilhando, querendo que ele confessasse algo que ele não era. Queria que ele confessasse que ele era iníquo, queria que ele confessasse uma atitude que ele não estava cometendo. Então, mesmo assim, diante de toda essa amargura, por mais que pareça que Jó está falando contra Deus, o que ele está fazendo aqui, Jó aqui, ele está expressando a Deus a sua mágoa, a sua confusão, a sua incompreensão acerca de tudo aquilo que está acontecendo com ele. E ele fala aqui no capítulo 19 que ninguém quer chegar mais perto dele, que ele é desprezado, que até as crianças o desprezam, a esposa dele tem nojo dele, até os amigos o humilham e o desprezam. Mas aí ele fala aqui no capítulo 19, 25, mesmo assim, mesmo diante de toda a dor, ele ainda declara: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diante de tudo isso que está acontecendo com ele, ainda ele coloca a sua esperança em Deus. Aqui ele não tinha ideia de que esse Redentor viria para nos salvar, o nosso Redentor, que é Jesus Cristo. E aqui Jó, no início da humanidade, ele já clama por esse Redentor. O erro dele aqui é que ele acha que tudo que ele está sofrendo vem da mão de Deus. E aqui no capítulo 20, vem o outro amigo Zofar, novamente falando das calamidades do perverso, como uma indireta para Jó, de dizer: olha, se você se arrepender de seus pecados, se você teimar em continuar nessa tua perversidade, porque na mente deles ele estava agindo com perversidade quando estava ali defendendo a sua inocência, se você se arrepender, então vai melhorar. Tudo isso só está acontecendo porque você, de certa forma, é um perverso. E aí vem Jó no capítulo 21, consternado, confuso e até um pouco revoltado, porque ele diz: eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo que ao ímpio nada de ruim acontece. Ele come, ele bebe, ele enriquece, tudo vai bem na casa dele. E o justo perece, o justo sofre. E Deus não está vendo isso. Então o erro de Jó é achar que tudo isso que está acontecendo com ele vinha da mão de Deus, e não vinha. Nós vimos lá no início o que aconteceu. O que Jó não sabe é que esse mundo, ele pertence ao maligno. Desculpa. O que Jó não sabe é que este mundo, ele pertence ao maligno. Então, por isso que parece que é mais fácil para o ímpio. Claro, se o mundo pertence ao maligno e o ímpio ele está seguindo exatamente a agenda do maligno,
ir se afastando de Deus, então, claro que a ele não vai acontecer nada, porque se acontecer, imediatamente a pessoa se volta para Deus. Não é isso que acontece? Quando vem um sofrimento grande, quando vem uma calamidade sobre a nossa vida, o nosso primeiro instinto é nos voltar a Deus. Então, nem sempre uma prosperidade, nem sempre quando tudo vai bem, isso é obra de Deus. Então, às vezes é por algum castigo, alguma correção dos que são dele, mas dos que não são, não é. É uma tática para que a pessoa se mantenha, uma tática maligna para que a pessoa se mantenha longe de Deus. Então, Jó, aqui no capítulo 21, ele muito chateado, muito consternado, revoltado até, ele continua dizendo, o ímpio não acontece nada, o ímpio se dá bem, de que adianta você agir com justiça, de que adianta você manter suas mãos limpas, se você é castigado, se o mal lhe sobrevém. Mas mesmo assim, Jó, diante de todo esse sofrimento, de todas essas indagações no seu coração, não digo que ele estava certo em fazer isso, porque ele não tinha a mínima ideia do que estava ocorrendo ali no mundo espiritual, ele não tinha a mínima ideia de que aquilo tudo que ele estava passando era justamente porque ele era justo, e Satanás foi quem fez isso com ele, tudo que estava acontecendo com ele vinha da mão de Satanás, ele não tinha ideia disso. Então, mesmo assim, mesmo diante de toda a confusão, ele se forçava a se voltar para Deus e esperar nele. E esse é o versículo-chave que eu trago para nós hoje. O tema que eu proponho é esperança que resiste. A gente se engana, né? Que a pessoa que ela tem muita fé, ela tem muita esperança, ela sempre vai estar ali calma, sempre vai estar ali confiante, sempre vai ter aquele comportamento ali equilibrado. E não é, nós somos seres humanos, nós somos fracos. Nós vamos manifestar de vez em quando tristeza, indignação, até confusão. Às vezes vai vir uma crise de identidade ou uma crise de fé. Mas o que importa é o que a gente se força a cultivar. E é isso que Jó tem feito. E por isso que eu trouxe o tema esperança que resiste. Mesmo diante de toda a dor, toda a mágoa, todo o ressentimento ali que ele vem expressando, ele sempre afirma a esperança dele em Deus, que é o que está no nosso versículo-chave, que é Jó 19:25, que ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, o que Deus ele gostaria que a gente fizesse hoje? Primeiro, nós não devemos ficar tirando conclusões precipitadas baseados naquilo que a gente vê. Nós temos essa mania, a gente vê algo e já tira as conclusões precipitadas, igual Jó aqui no capítulo 21, tá tudo certo pro ímpio, o ímpio nada de mal lhe acontece, ele come, ele enriquece, seus filhos passam bem, ele morre em paz e nada lhe acontece. E eu, justo, sempre me esforcei em manter minhas mãos limpas e estou aqui, nessa situação de calamidade. Então, nós não devemos tirar conclusões com base naquilo que os nossos olhos veem. Nós precisamos continuar semeando a fé, ainda que ao redor a injustiça floresça. Mesmo que a injustiça esteja florescendo, mesmo que nós vejamos só injustiça ao nosso redor, nós devemos manter a sobriedade, nos manter firmes na fé. O tempo de Deus, ele é perfeito e ele nunca erra no juízo. E segundo, nós devemos manter os nossos olhos na eternidade, mesmo que pareça que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Lembre-se, assim como Jó declarou aqui, no meio da sua maior dor, da sua maior angústia,
mesmo o sentimento dele indo em contra tudo o que ele falou, mas o que ele declara é: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então vamos manter os nossos olhos na eternidade, confiando no nosso Deus, que na hora certa ele se levantará. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Te agradecemos porque o Senhor é vivo. Te agradecemos porque Tu nos deste a oportunidade, Pai, de Te conhecer. Obrigada porque vivemos em um país em que temos a liberdade de conhecer a Tua palavra, de Te conhecer e prosseguir Te conhecendo, Senhor. Te peço que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor não nos deixe desfalecer, Pai, que os nossos olhos, eles não fiquem fixos no que vemos ao nosso redor, mas que possamos fixar o nosso olhar e colocar o nosso coração em Ti e olhar para o alvo que é Cristo Jesus em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos, Senhor, e protege-nos, ó Pai. Somos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.